vocês já sabem, já mandei para várias pessoas, este é o terceiro Fórum da Mulher Economista do Estado de São Paulo. Expectativas para a mulher numa visão das mulheres economistas. Nós teremos 3 palestrantes, às quais eu agradeço imensamente ter aceitado o convite, estarem aqui. A gente sabe como é difícil, na correria do dia a dia, parar para mudar o foco para outra coisa. Eu vejo por mim. Cada coisa que eu vou fazendo, eu tenho que focar aqui, depois eu foco aqui, depois eu foco aqui. E eu estou muito feliz de vocês terem aceitado uns temas super interessantes que vocês vão ter a oportunidade de ver. Então, eu gostaria de chamar para compor a mesa a Norma Casseb, que ela é economista, doutora em economia. Depois eu falo o currículo inteiro. Pode ser aí mesmo, que você vai ser a primeira a falar. Queria chamar a Cristiane Mancini, que ela é professora da Universidade Rio Branco, né? E também com vários cursos no exterior, inclusive no BID, que agora que eu estou lembrando, porque eu acabei deixando lá em casa o mini currículo, mas depois eu pego ali no celular. E a terceira palestrante, Luciana Vergueiro, que é superintendente do Santander, mas já foi do Banco Real, já foi de outras áreas, e ela cuida dos milionários do Brasil. Quem tem, pode pegar até algum cliente daqui, que é quem tem de 80 milhões, né? Quem tem de 80 milhões na carteira. Então, ela cuida de 80 milhões para cima. Então, aqui você vai arrebatar alguns de nós aqui para a sua carteira. Bom, nós vamos começar, conforme o programa, com a economista especialista em macroeconomia, doutor em economia e chefe do Departamento de Economia da FEA PUC de São Paulo, doutora Norma Casseb. Ela vai falar a crise no Brasil, suas perspectivas e o mercado de trabalho da mulher. Bom dia a todos. Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite, né? Já estive aqui participando deste fórum como ouvinte e achei muito interessante, uma iniciativa muito importante, né? E fico muito satisfeita de estarmos reunidos aqui, todos, o COFECOM, né? O GT Mulher, economista do COFECOM, o Conselho Regional de Economia, né, o presidente do Sindicato dos Economistas também, na figura do professor Pedro Afonso. Gostaria também de salientar a enorme satisfação de estar aqui com o meu querido amigo Gilson Garófalo, Valdir Gomes e Safatli, tá certo? Que nos conhecemos a longa data. Aliás, o Gilson foi meu professor, com o qual eu tive muito que aprender, tanto na graduação como no pós-graduação, né? E também a Federação dos Economistas, o FENECOM, e, portanto, e o GT Mulher também dos Economistas, do COFECOM, e a nossa querida Nancy, né, que está sempre presente, organizando esse trabalho, e um trabalho de grande utilidade e repercussão, sobretudo, no âmbito de nós, mulheres economistas, né? Quero destacar a minha satisfação de compor esta mesa com 2 brilhantes colegas e o meu orgulho especial de estar aqui com Cristiane Mancini, que foi minha aluna, tá certo, na economia da PUC, no curso de economia. E uma satisfação imensa também de ter aqui algumas estudantes, minhas alunas de economia também da PUC, né? E então tudo isso quer dizer,
nos ajuda, quer dizer, nos estimula, nos incentiva a progredir na pesquisa, na busca do entendimento da economia do nosso país. Isto não é uma tarefa fácil, porque o nosso país tem uma economia que, de vez em quando, nos surpreende, né? Sobretudo a nós, economistas, né? E vem nos surpreendendo a cada dia. Inclusive, cada dia que nós amanhecemos, nós perguntamos o que será que aconteceu no dia anterior. Isso nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos que eu digo, não só do atual governo, mas dos governos anteriores. Muito bem, ou seja, a economia brasileira não é monótona, né? Poderia até, talvez, ser um pouquinho mais, como é que a gente diz, mais calma, né? Eu gostaria agora de começar, então, os nossos slides, mas o título do meu trabalho que fala sobre... Eu vou mexendo... Vou para ali? É isso? Isso, é Cris. Por gentileza. O título do trabalho que eu pensei em desenvolver quando Nancy me telefonou, aliás, é minha área de pesquisa, a área da macroeconomia, e pensei, então, em falar um pouquinho sobre a crise no Brasil. Depois fiquei pensando, qual delas, né? Nós temos várias crises hoje no Brasil e ainda estamos longe de superar a que é estrutural, digamos assim, ou que embasa, tá certo, todas as que aparecem na superfície do nosso sistema, que é a da economia política. Tá certo? Quer dizer, mais uma vez, nós estamos tendo comprovação de que a economia não é a ciência apenas dos números, mas é, sobretudo, uma ciência da política, né, das escolhas. Tá certo? Então, isso eu gostaria de destacar e que é muito relevante. A crise no Brasil, ela é bastante significativa porque nós temos tido um ritmo de crescimento extremamente pequeno, comparativamente à média da América Latina e comparativamente à média mundial na última década. Eu tive fazendo uns exercícios com meus alunos e, nesta década, a taxa de crescimento da economia brasileira deve ficar em torno de 0,5%. Isto, 0,5% ao ano, o que significa uma regressão, uma taxa de crescimento per capita negativa, já que temos uma taxa de crescimento da população em torno de 0,8%. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque abre uma perspectiva muito incerta, muito monótona, muito desestimulante para a juventude brasileira, e que é o nosso maior patrimônio. Hã? Não estão ouvindo? Então, vou falar mais alto. Agora eu preciso olhar. Deixa eu ver se eu tenho aqui, em vez de olhar para lá. Ainda bem que eu trouxe, hein? Senão eu ia ter que voltar, né? Me virar. Mas eu trouxe isso daqui. Então, vamos pegar, inicialmente, eu trouxe alguns dados para a gente refletir sobre eles, tá certo? E que refletem exatamente a crise da atividade econômica que nós estamos perpassando, né? Então, a primeira questão é a dessa desaceleração a partir de 2013, que vem sendo discutida, em parte devido, ela se manifesta no momento de queda, naquela ocasião, de preço das commodities, mas, sobretudo, de redução na taxa de investimento do setor público, inclusive em infraestrutura. Nós temos trabalhos que já comprovam que a participação ou o peso na crise que já se desenrola a partir de lá é muito maior
na área da ausência de investimento público do que propriamente na repercussão da queda do preço das commodities no mercado internacional. Tá? Porque, na verdade, a discussão ficou, e sobretudo no governo do PT, onde o peso grande, ou o peso fundamental que ali se inicia ou aparece na superfície dos nossos dados, era devido à crise do preço das commodities. Sim, isto pesou, sem dúvida nenhuma, mas o que mais pesou é a ausência ou a redução brusca, tá certo? Ou mais intensificada da taxa de investimento do setor público, inclusive na infraestrutura. Nós temos dados e estudos já a respeito dessa questão, né? Vejam só vocês, queda de 3,8% do PIB em 2015, 3,6% em 2016, sendo que em 2014 nós tivemos um crescimento de 0,5%. Ou seja, esse biênio de 2015 e 2016, nós tivemos uma queda de aproximadamente 7,5% do PIB, o que, na minha expectativa, demora uma geração aproximadamente para recuperar. A estagnação em 2017, que vem nos acompanhando praticamente até hoje, né, como eu falei inicialmente, né? 2018, também uma variação de 1,1% no PIB, previsão do próprio Banco Central, tomando por base o Boletim Focus e do próprio FMI, tá certo? Já com a previsão para 2019 de redução da taxa de crescimento antes prevista para este ano em torno de 2,5%, já em torno de 2%, e outras consultorias já trabalhando com algo em torno de 1,7%, 1,8%. Não é? Portanto, uma revisão para baixo, um viés de baixa, tá certo, na nossa taxa de crescimento para esse ano e também para 2020, né? Conforme dado do Banco Mundial. Então, a taxa média de crescimento, aquilo que eu tinha falado inicialmente, fica em torno de 0,5% do PIB, o que é muito pouco para um país com a população que nós temos, com uma dimensão continental, tá certo? Numa configuração de ir caminhando, digamos assim, para trás, não é? Isso vem já de algum tempo. Eu localizaria a situação do Brasil numa situação de tendência que se perde, digamos assim, onde nós nos perdemos. Essa é uma indagação que eu faço, né? Nós estudamos formação econômica do Brasil, né, Valdir? Estudamos, sabemos que nós temos vários problemas no nosso processo, desde o nosso processo de colonização, passando pelo Império, passando pela República Velha, passando pela nossa industrialização, as enormes concessões, mesmo no processo de industrialização de Vargas, às oligarquias, tá certo? Que não queriam da área rural, que não queriam as inovações, que não queriam as reformas mais efetivas. Tudo isso nós sabemos. Então, nosso país é um país que sempre teve avanços, mas com especificidades de manter algumas coisas para trás. Que nós somos especialistas em manter alguns status quo, não é? Dentro da estrutura econômica e da estrutura de poder brasileira. Não é? De qualquer forma, eu ainda fico com esta inquietação. Onde nos perdemos? Tenho a impressão de que, na década, para a questão inflacionária dos anos anteriores e na década de 90, com o advento do Plano Real, que foi um plano de uma engenhosidade fantástica, muito bem elaborada, né? Aliás, um dos pais do Plano Real, que é o Lara Rezende, está recolocando o Brasil numa discussão teórica de economia bastante inovadora, bastante interessante, o que os países desenvolvidos já vêm fazendo, mas os nossos, digamos assim, ortodoxos na área da teoria econômica estão muito longe de acompanhar.
o que lamentamos, tá certo? Essa discussão precisa vir urgentemente para o Brasil, não é? Para nós termos uma reflexão mais profunda do que significa política monetária efetivamente, qual é o seu alcance, tá certo? A política fiscal, não é? E a questão cambial. Tá certo? Quer dizer, nós temos aí uma discussão efervescente nos países desenvolvidos e que ainda não aterrizou no cenário acadêmico, no cenário da produção científica, no caso brasileiro, está sendo inaugurado pelo André Lara Rezende, já com algumas colocações por parte do Sayad, que meu querido amigo, meu querido professor, que não se encontra bem de saúde neste momento, e um homem muito inteligente, e também com a figura do Mendonça de Barros, que foi também professor da Universidade de São Paulo, esse professor, o Roberto, que começam a refletir sobre essa questão, mas encabeçada pelo Lara Rezende. Mas, de qualquer forma, não é essa discussão que eu trouxe para cá. Mas já queria alertá-los de que é muito importante que estejamos atentos, porque isso está provocando uma reviravolta muito grande, sobretudo na discussão da questão fiscal no mundo, da política fiscal. Muito bem. Então, o resultado, segundo alguns trabalhos da Fundação Getúlio Vargas, que nós estamos tendo nessa década, representa o pior dentro dos últimos 120 anos, o resultado da economia brasileira. Tá? Muito bem, vamos detalhar um pouco mais esse cenário. Não quero deixar ninguém triste, daqui a pouco nós vamos tentar animá-los, né? Vamos ver o PIB per capita. Nós tivemos, então, em 2014, uma queda de 0,7%. 2015, lá vem a confusão, tá certo? A radicalização, porque quando nós tivemos a crise já anunciada, tá certo? Anteriormente, e que Dilma Rousseff chama. Na verdade, nós temos Fernando Henrique, que vem, eu estava falando nisso, com uma política muito interessante, que é o Plano Real, aquela engenhosidade da estabilização que precisávamos, que foi bem feito, mas caiu numa armadilha, do meu ponto de vista, bastante complicada, que é a do câmbio fixo, na modalidade do regime de bandas cambiais e com elevadíssimas taxas de juros. Essa foi uma armadilha fatal para o setor industrial brasileiro. Tá certo? Quer dizer, então, a indústria brasileira, hoje, participa do PIB na mesma dimensão que participava em 1947. Caminhou rapidamente para trás. Tá certo? Isso é uma preocupação bastante importante também para os nossos policymakers que estão pensando nos encaminhamentos de política industrial, de política econômica para o Brasil. Então, nós temos, 2015, uma queda de 4,6% da renda per capita, 2016, queda de 4,4%, 2017, nós temos aí 0,2%, 0,3%, esse período de estagnação. Pensem que isso é uma estagnação em relação a quedas. Ou seja, quando nós crescemos 1%, nós não recuperamos porque nós perdemos 7,5%. Né? Então, na verdade, a queda da renda per capita no período está em torno de 9,2%. Esse é o patamar do nosso empobrecimento, né? O que vai estimular uma briga distributiva monstruosa, tá certo, no Brasil. É um pega para capar geral, tá certo? Porque toda vez que nós temos uma restrição tão grande de crescimento econômico, o conflito distributivo se agudiza, tá certo, em qualquer sociedade. Isso é uma situação bastante complexa, né? A taxa de desemprego média anual de 4,8% em 2014, 6,8% em 2015, 10,8% em 2016, 12,7% em 2017 e 12,2% em 2018. Isso é um escândalo, verdadeiro escândalo, num país que tem uma distribuição demográfica,
tá certo, da população ideal para o crescimento. Nós hoje estamos com a população preparada do ponto de vista da distribuição demográfica para o crescimento econômico. Nem temos tantos velhos e nem temos tantos jovenzinhos. Então, nós estamos no pico ideal, tá certo? E não estamos sabendo aproveitar essa situação. Ou seja, uma disponibilidade fantástica, tá certo? De uma mão de obra perfeitamente adequada para o crescimento e com a distribuição ideal, tá ok? Nesse momento, né? E diante dessa situação do desemprego, vejam, aí eu volto novamente para... Então, nós temos... Quando vem o PT, o governo do PT foi outra confusão, porque eu já falei do Fernando Henrique, né? Tem a vantagem da estabilização com um plano engenhoso, mas cai na armadilha do câmbio fixo valorizado, portanto, colocando já na rota da destruição a indústria brasileira. Vem o governo Lula, que segue, do meu ponto de vista, do ponto de vista da matriz macroeconômica no Lula, basicamente a do Fernando Henrique, mas sendo, digamos assim, mais agressivo com relação a políticas sociais. No entanto, vai mudar o governo Lula, vai fazer uma política fiscal, vai chamar o BNDES, BNDES, acorda. Vamos lá, vamos fazer alguma política a partir de 2008, com a crise econômica. Então, nós tínhamos um problema gravíssimo de financiamento. O governo Lula teve que entrar, então, com política fiscal, o BNDES para financiar, e tínhamos também uma eleição, tá certo, aí na frente, que era a eleição para presidente, onde foi eleito pelo primeiro mandato a presidente Dilma. De fato, vejam, assim que o BNDES vai realmente para gastar algo em torno de 400 bilhões de reais, e uma parte disso também em investimento, foi quando nós atingimos a melhor taxa de investimento, que foi de 20%, hoje gira entre 15% e 16%, uma vergonha, tá certo? A Coreia 42%, a China 45%, tá certo? Quer dizer, então é uma situação dramática. Na época do milagre brasileiro, nós chegamos a 26%, taxa de investimento do PIB. Então, nós temos, quer dizer, aí o governo Lula entra só a partir de 2009, até então era a mesma política do Fernando Henrique Cardoso. Câmbio e juros, tá certo? Quer dizer, embora o câmbio já flexível, não mais fixo, porque Fernando Henrique, quando sai, já flexibiliza no segundo mandato, no início do segundo mandato, o câmbio, né? Nós todos sabemos disso, lembramos disso. De qualquer forma, quer dizer, a Dilma, quando entra, então depois já vai fraquejando a questão do investimento, embora acene com a ideia de uma política monetária menos agressiva, menos ortodoxa, tá certo? E, portanto, ancorada essa política monetária que nós temos no regime de metas de inflação, e o regime de metas de inflação, tal qual é desenhado no Brasil, traz como âncora um PIB potencial extremamente baixo, e como todos nós sabemos, PIB potencial existe, mas nós temos uma dificuldade enorme de estimá-lo, porque é uma estimativa, então a chance de erro é grande, ou de manipulação, para que a política econômica se encaminhe de acordo com nossos preceitos de valores ou de ideologia. Ideologia não de esquerda ou direita, mas de pré-ideação daquilo que acreditamos. Tá certo? Então, nós temos que ter muito cuidado. E a âncora do regime de metas que nós temos hoje é o PIB potencial. Muito bem. Então, nós temos... daí começa, então, a rota, tá certo, de declínio. Vai atrás, presidente Dilma, de uma política econômica calcada, basicamente, em dar subsídio, tá certo? Abrir mão de receita tributária, não é? De folha de pagamento, de encargos, aliás, em folha de pagamento, gerando, inclusive, problemas de preço relativo, porque alguns setores pegam, outros setores não pegam. Vai também abrir mão de atualizar os preços administrados pelo governo como combustível, tá certo? Já combinada com a indústria automobilística,
com os incentivos, com os subsídios, com as renúncias fiscais, isso vai trazer um problema gravíssimo do déficit. Não são os velhinhos da Previdência. Nós temos outros problemas para resolver. E emergenciais e provavelmente com mais chance e mais rapidez para serem feitos. Muito bem. Então, tudo isso vai levar a economia para o buraco e estimular consumo. Só que, diante desse quadro, expectativas continuam ruins porque os investimentos não acontecem. E aí vem a discussão. A economia anda movida apenas por credibilidade. E de onde vem a credibilidade? A credibilidade vem de uma confiança abstrata ou a credibilidade vem de uma confiança a partir do crescimento econômico, da demanda agregada? Essa é a questão. Confiança do setor empresarial não se dá no vácuo, embora exista um grau de subjetividade. E aí é onde vai aparecer a importância do Estado. Como o Estado tem que sinalizar as expectativas dos empresários a partir de uma atuação efetiva que mobilize o seu espírito animal para o investimento. Mas, para isso, tem que gerar investimento. Para isso, tem que puxar o crescimento. Essa é a questão essencial e que não tem sido priorizada dentro do arcabouço da política econômica brasileira. Vou correr rapidinho, Nancy. Então, nós temos um subemprego brutal na economia de 27 milhões de brasileiros. Vejam só, então nós temos que isso equivale a 24%, 25% da PEA, da população economicamente ativa, tá certo? Em 2018, que cresceu em relação a 2017, que foi de 23%. O subemprego, tá certo, equivale à população. Para nós termos uma ideia, eu só pus esse dado para a gente ter essa ideia. Nós, economistas, é muito bom quando a gente põe os dados, eu sempre digo isso para meus alunos, porque nós temos uma dimensão. Nós temos subemprego hoje que envolve uma população maior do que todo o Chile e do que toda a população de Portugal, somadas as duas juntas. Tá certo? Muito bem, nós temos 4,8 milhões de desalentados, não é? Que equivale a aproximadamente 4,5% da população economicamente ativa em 2018. Ou seja, esses quase 5 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego, porque já procuram há muito tempo e não encontram. Isso é o sentido do desalento, né, das medidas. Tudo isso são dados do IBGE. Mercado de trabalho mundial. Vamos lá, vamos chegar lá. Outra questão agora, quer dizer que a OIT está alertando para a precarização do emprego em nível mundial. Okay? Então, nós temos os contratos temporários e de curta duração crescendo, né, no mundo inteiro e, com isso, resultando em aumento também da pobreza. Tem uma correlação entre tempo de contrato de trabalho e aumento da pobreza, tá certo? E do mundo é isso que vem acontecendo. Né? A Espanha, vocês estão vendo os dados aí, com 26,8% da população economicamente ativa nesta situação. E isso já vem da reforma de 2012, da reforma trabalhista lá, que foi o espelho para a reforma trabalhista de Michel Temer aqui no Brasil. Já num país que já tem um dos maiores índices de volatilidade da mão de obra do mundo, que é o Brasil. Tá? Vai ter também volatilidade dos rendimentos, da renda, né, da renda média e da renda per capita e da renda real da população e frustração das carreiras profissionais. Isso tudo vem em decorrência deste cenário. Né? Hoje nós temos uma taxa de desemprego de um número de 172 milhões de desempregados em 2018 no mundo, né, que se reduziu um pouco, mas com uma piora na qualidade do trabalho, nas relações de trabalho, com a precarização. Tá certo? E o Brasil contribui com um montante bastante significativo dentro desse desemprego mundial. Vejam que isso não é pouco, 8% dentro do desemprego do mundo. Né? Situação das mulheres, chegamos lá. Né? Também, que alguns colegas e homens, inclusive, colocaram aqui, o que é muito bom,
e que estejamos juntos nessa batalha, né, pelo trabalho feminino, pelas condições de trabalho, pela remuneração, né, porque precisamos estar juntos, não é? Então, nós temos 34% de contratos com contratos temporários ou com pouca duração, tá certo? Para a mulher, e apenas 16% com os homens, né? Isso no mundo. Uma parte disso se explica pela dupla jornada de trabalho das mulheres, porque tem que fazer trabalho também familiar. O que diz a OIT, também são conclusões da OIT, sim, é necessário políticas públicas urgentes, tá certo? Para que as mulheres possam, inclusive, participar com mais eficácia e para si, tá certo, do mercado de trabalho. Tá? A mulher no mercado de trabalho no Brasil, né? Renda média mensal no Brasil de R$ 2.112, as mulheres tiveram rendimento médio da ordem de R$ 1.868 em 2017, já os homens em torno de R$ 2.400, tá certo? Então, os homens recebem em torno de 30%, aquele dado que todos nós já conhecemos, em relação acima das mulheres, né? Embora o nível de escolaridade das mulheres seja maior. Hoje nós tivemos um dado aqui muito interessante, do COREACON, que as mulheres economistas hoje são a sua maioria no estado de São Paulo, não é? Para vermos que isso vem a confirmar essa colocação sobre a questão do grau de escolaridade, né? Mais um indicador. A taxa de desemprego entre as mulheres foi de 15%, né, em 2018, bem acima dos homens, que foi de 11,6%. São dados do IPEA e da PNAD. Né? O desemprego é tradicionalmente maior entre as mulheres, ao lado de jovens, pretos e pardos. Tá certo? A população feminina é das mais afetadas pela falta de oportunidade no mercado de trabalho. Tá certo? Quer dizer, mais dificultado para a mulher, por conta, inclusive, das suas ocupações, quer dizer, é um círculo vicioso das suas ocupações, inclusive por serem as que carregam no seu útero, tá certo? Os filhos, não é? Isso já é uma questão colocada como uma restrição, por incrível que pareça, além de outras restrições, como os trabalhos domésticos, né? O rendimento médio feminino caiu de 0,4 em 0,4 em 2018, frente a 2017, enquanto a dos homens teve uma alta de 1,17%. Conclusão, Nancy. Eu sou professora, então os meus alunos já sabem, eu falo muito. Então vamos lá. Política econômica equivocada, baseada nos seguintes pilares. A propalada austeridade fiscal, tal qual vem sendo feita, aprofunda a recessão e a estagnação no país. Basicamente porque nem todo gasto do governo é relevante, mas o gasto do governo é relevante em investimento e mesmo em alguns casos como, por exemplo, nessa reforma que está aí colocada da Previdência, de redução do PIS por classe de renda, de 2 salários mínimos para 1, ou mesmo do salário do trabalhador rural. Tem municípios que só têm, basicamente, renda provindas dessa natureza. Isso gera, sem dúvida nenhuma, efeito multiplicador no consumo. Quer dizer, nós temos que nos preocupar com isso. Isso é o nosso trabalho, economistas. Isso é a nossa tarefa. A tarefa principal de um economista é a geração de emprego e de renda. Esse é o nosso trabalho principal, tá certo? Fundamental. Não é? Isso todos os economistas de bom senso já sabem. Não é? Embora seja contra-intuitivo, nem todo corte do gasto público é eficiente, não é? Porque depende do efeito multiplicador. Isso não é intuitivo, porque muitas vezes se confunde os gastos do governo com os gastos do orçamento de uma família. Isso não tem nenhuma correspondência. Nem parece.
Uma coisa é o gasto das famílias. Agora, intuitivamente é fácil de você dizer, o governo tem que se comportar igual às famílias. Isso é de um absurdo total. Quando o governo gasta mais, se for eficiente, a economia anda mais. O governo do Japão tem um estoque da dívida pública de 200% do PIB. O governo americano tem um estoque da dívida pública de 120% do PIB. O governo brasileiro em torno de 70%. Por que aqui para nós isto é um drama, é uma tragédia, e por que lá o contrário? Nós temos que refletir sobre essas questões. Tá ok? Então, a macroeconomia, portanto, não tem paralelo. A macroeconomia não tem paralelo com a estrutura de orçamento familiar. Isso é uma grande tolice. Isso é quem não conhece macroeconomia e muito menos teoria macroeconômica. Outra questão fundamental, a taxa de juros, né? Taxa de juros elevada, muito elevada com relação aos juros internacionais. Inclusive hoje, mesmo a Selic, a taxa, nós estamos há 2 anos com a taxa de, a taxa de inflação muito abaixo da meta, do centro da meta, e, no entanto, a taxa de juros não se reduz. Por quê? Qual é o problema? Mesmo dentro dos argumentos do regime de meta de inflação do governo, que, aliás, eu tenho uma série de restrições, a forma como foi desenhado o regime de metas. Tá? O spread bancário, tá certo, proibitivo para o setor privado brasileiro, tanto que os bancos, a minha colega pode confirmar isso, hoje trabalham basicamente com tesouraria no Brasil, não é? É claro, e com razão. Por que eu vou emprestar para a infraestrutura 2 trilhões de reais, é disso que nós estamos falando, tá certo? Que é o que precisamos, se posso emprestar 1 trilhão e levar pedrada para o governo, com risco zero e taxa de juros no céu. Como é que a gente diz? Contrariando postulados da teoria econômica, que risco se comporta inversamente à taxa de juros, ou a taxa de juros se comporta inversamente ao risco. Aqui nós temos risco zero e taxa de juros maiores do planeta Terra. Então, no Brasil, aliás, é um país craque em quebrar com os postulados da teoria econômica, por esses absurdos que nós verificamos. Né? A ortodoxia no Brasil, tá certo? Manifesta preocupação permanente com a concentração em segmentos industriais. Vocês veem isso. Mesmo o pensamento ortodoxo. Nós temos que ter aumento da competitividade no setor industrial. Mas não falam, pelo contrário, sobre a questão da concentração bancária no Brasil, que é uma loucura. E isso segura, sem dúvida nenhuma, o spread. Essa é uma das questões centrais, inclusive para o regime de aposentadoria, para o regime de capitalização. Essa é uma questão nevrálgica no Brasil. Tá certo? Capitalização com oligopólio para valer é prática. Vejam o exemplo do Chile, a tragédia que foi o Chile. Vão todos os jovens aqui se aposentar, o banco come os ganhos com a sua taxa de administração submersa e para os pobres, claro. E aí vão todos ganhar salário mínimo quando estiverem aposentados. Né? A expectativa é essa. Muito bem. Então, finalizando, eu acho que agora para valer, o governo atual, agora o governo Bolsonaro, nós estamos falando, já entrou criando atritos que não foi brincadeira. Não é? Foi eleito democraticamente, sem dúvida nenhuma, né? E, no entanto, age como se não o fosse. Isso é que é curioso. Não é? Quer dizer, criando atritos importantes com vários setores da economia, o que vai impulsionando o crescimento, reduzindo as possibilidades de crescimento da economia brasileira, criando atrito com setores impulsionadores importantes. Né? As exportações do agronegócio, responsável por algo em torno de 20% do PIB, tá certo? Vêm sendo ameaçados por corte de subsídio, já foram, tá certo? do Tesouro, obrigando-os, obviamente, a se financiar, então, a taxa do mercado. Imagine que maluquice é essa,
que o resto do mundo todo financia, subsidia a agricultura, financia em 3, 4, 5 anos capital de giro no setor agrícola. Quer dizer, isso é uma piada, tá certo? Tirar subsídio da agricultura, tanto que a própria ministra do Bolsonaro da Agricultura foi totalmente contrária a isso, mas está lá no pacote, tá certo, da reforma, da redução do gasto do governo. A redução do investimento público em infraestrutura e habitação para apenas 27 bilhões de reais, o menor volume em 14 anos. Aprovação de medida provisória, e aqui isso nos atinge a instituição que nos representa, que estamos aqui todos sentados, não é? Aprovação de medida provisória visando enfraquecer os sindicatos e todas as suas representações, tá certo? Para quê? Para reduzir as pressões por melhores condições de emprego e de salário do conjunto dos trabalhadores, sejam eles qualificados ou não qualificados, como nós outros, né? E causando, portanto, estrangulamento da renda média das famílias, provocado pela combinação de austeridade fiscal, reforma trabalhista, já feita no governo Temer, e elevação da taxa de desemprego. Quer dizer, se a gente pega estrangulamento da renda, desemprego nas alturas, tá certo? Dentro das piores taxas do planeta, né? E a reforma trabalhista que já tivemos, nós temos agora ainda o enfraquecimento dos sindicatos e das instituições que representam os assalariados, tá? Portanto, o ativismo social midiático do atual presidente, associado a sérios conflitos incessante entre integrantes do governo, acentuando a estagnação ou recessão econômica, com o agravamento das condições de vida da população, da escalada da violência e o aumento da incerteza no cenário internacional. A incerteza está crescente no cenário internacional, já tem várias consultorias internacionais apontando para crises. Os países desenvolvidos também não conseguem crescer no ritmo que poderiam. Vocês viram os dados de desemprego, de precarização. Por quê? E é esta discussão que os economistas estão fazendo. Ausência de política fiscal. Ficaram em cima de política monetária, se esgotou, taxa de juros lá embaixo, negativa, e não tem gasto público, gasto do governo. Então, a economia não anda, porque o que vem primeiro é o crescimento, não é a crença. Nós somos muito pragmáticos, e os empresários mais ainda. Tá ok? Então, dentro desse cenário, tá certo? O prognóstico para a economia brasileira, na minha concepção, hoje, não é nada animador. Muito obrigada.